E aí pessoal, ligado no Portal Capacitar, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Eric e essa daqui é a videoaula que dá introdução ao nosso último assunto sobre linguagem C para iniciantes, que é a manipulação de arquivos. Até hoje nós fazíamos lá o nosso programa, nosso cadastro, por exemplo, e todas essas informações processadas ali no programa eram armazenadas em memória. Ou seja, quando a gente fechava o programa e executava ele de novo, aquelas informações que nós havíamos processado na primeira execução eram perdidas. E como então resolver esse problema? Como gravar as informações fisicamente no computador para que, sempre que nós precisemos, a gente possa contar com elas? É exatamente utilizando a manipulação de arquivos. Tá? Então, a gente vai ver aqui nessa última série de videoaulas esse assunto. Claro que posteriormente a gente vai postar ainda mais algumas aulas complementares para vocês, mas esse daqui é basicamente o último assunto que a gente vai abordar aqui, tá? Depois a gente vai fazer outros vídeos, vai vir bastante novidade aí pelo portal, tá? Então fiquem atentos. Legal, vamos começar então. Bom, para manipular arquivos aqui, a gente vai fazer 3 passos, basicamente, que é abrir o arquivo, ler ou gravar dados no arquivo, fechar o arquivo. Todos esses itens aqui são importantes. Se eu não abro o arquivo, eu não consigo manipular. Se eu abro o arquivo e não faço nada com ele, para que eu abri, né? E se eu não fechar o arquivo, eu também posso ter problemas, tá? Então, vamos entender como isso tudo aqui é feito, começando por criar ou abrir o arquivo, tá? Todos os nossos programas aqui vão estar em linguagem C, vejam só, bibliotecas do C, tá? A gente não vai colocar aqui em C++. C++ muda alguma coisa, e se vocês quiserem, só deixar nos comentários aí os pedidos para fazer os vídeos em C++, tá? Mas o foco geral aqui é linguagem C mesmo. Vamos lá. Bom, comecei aqui o meu programa no Intmain, e olhem só o que eu vou fazer. Eu tenho esse tipo aqui, ó, de dado chamado file. E para criar uma variável deste tipo de dado, eu tenho que criar um ponteiro. Aqui eu dei o nome de arc. Vejam só como os ponteiros estão sendo ainda muito utilizados, conforme eu disse para vocês que seriam lá nas nossas aulas sobre ponteiros. Então eu criei aqui uma variável chamada arc, é um ponteiro, para um arquivo, que é o tipo file, tá? Legal. Para abrir um arquivo, a gente vai usar essa função aqui, ó, fopen. Essa função vai receber como parâmetro o nome do arquivo que a gente vai manipular, o caminho para esse arquivo, né? C, dois pontos, barra, etc. E o modo de acesso, tá? O modo de acesso a gente vai entender logo mais. Mas a sintaxe é essa daqui, ó. Nosso ponteiro recebe a função fopen, que vai abrir este arquivo aqui, ó. Deixa eu tirar só isso daqui. Aqui, ó. Vai abrir este arquivo aqui, ó, teste.txt. E aqui vai o meu modo de acesso, ambos entre aspas duplas, tá? O modo de acesso W, vocês vão ver logo mais, é para criação do arquivo, caso ele não exista, e para gravação, para escrita no início, tá? A gente vai entender logo mais aqui, ó, nos modos de acesso, certo? Mas basicamente a sintaxe é essa daqui. Agora nós temos aqui os modos de acesso, vejam só. Modo R. Se eu colocar aqui ao invés do W, a letra R, minúscula, tá? Nós vamos abrir o arquivo somente para leitura. Para isso, o arquivo deve existir. Então, se eu informar aqui um arquivo que não exista, o modo R não vai conseguir fazer a leitura. Ok?
R vem do inglês read, ou ler. Se eu colocar aqui o modo R+, no lugar do W, eu vou conseguir abrir o arquivo para leitura e escrita. E o arquivo também deve existir. Usando o modo W, como eu acabei de dizer para vocês, nós abrimos o arquivo para escrita no início. Ou seja, se esse arquivo aqui já existir, o teste.txt, e já tiver conteúdo, usando o modo W, eu simplesmente apago qualquer conteúdo que exista nesse arquivo e começo a escrever o meu novo conteúdo, tá? Então, se a ideia de vocês é criar um arquivo e acrescentar coisas a ele, não utilizem o modo W. Agora, se vocês precisarem sobrescrever arquivos ou criar arquivos novos, utilizem o modo W, tá? Então aqui, ó, apagará o conteúdo do arquivo se ele já existir e criará um arquivo se ele não existir. O W vem do inglês write, escrever. Abrindo um arquivo com o W+, eu abro para escrita e leitura, apagando o conteúdo pré-existente também, ok? Utilizando aqui o modo A, eu abro o arquivo para escrita no final e eu não apago o conteúdo pré-existente. Então você já tenho lá 800 mil cadastros em um arquivo e eu desejo acrescentar mais cadastros. Eu vou utilizar o modo A. Se vocês utilizarem o modo W, infelizmente vocês vão perder tudo o que tinha no arquivo, tá? O A vem do inglês append, que significa adicionar ou acrescentar, ok? E o A+, nós conseguimos abrir o arquivo para escrita no final e leitura também. O que eu aconselho vocês aqui na parte de modo de acessos? Utilizem o modo de acesso que vocês estão precisando. Por exemplo, eu vou fazer uma leitura. Deixa eu já utilizar então aqui o R+, porque se de repente eu precisar gravar... Não, pessoal. Se vai fazer só leitura, se sabe que vai fazer leitura, utiliza o R. Se sabe que vai fazer uma gravação no final, utiliza só o A. Agora eu vou precisar ler e acrescentar arquivos no final. Ok, aí eu utilizo o A+. Vou precisar acrescentar dados no final, né? Aí tudo bem, posso usar o A+. Ou então eu vou precisar sobrescrever um arquivo dependendo do seu conteúdo. Eu vou utilizar o W+. E assim por diante. Então, utilizem o modo de acesso correto para cada tipo de manipulação que vocês desejam fazer, ok? Bom, caso ocorra algum erro no acesso do arquivo, o ponteiro ali vai retornar null. E aí a gente consegue verificar se aconteceu algum tipo de erro e dar o devido tratamento. Como aqui, ó. Se o meu ponteiro for null, eu digo que houve um erro ao abrir o arquivo ou ao criá-lo, e o programa será fechado, ou qualquer outro tratamento que eu deseje. E aí eu dou, no meu caso aqui, um system pause e um exit. Se não, o meu arquivo foi criado com sucesso. Lembrando sempre de utilizar o fclose para fechar o arquivo. Então lembre-se, abrir, fazer o que eu tenho que fazer com o arquivo, ler ou gravar, e fechar, ok? No meu caso eu só criei e fechei, tudo bem? Fechei aqui o arc. fclose recebe como parâmetro a minha variável, tá? E aí aqui eu dou um system pause e um return 0. Eu vou mostrar para vocês aqui o diretório onde está salvo os arquivos aqui deste curso de manipulação de arquivos. Vejam que não há aqui qualquer arquivo de texto, ok? Não existe nenhum arquivo de texto, apenas os arquivos do programa, da aula.
Vejam só o que vai acontecer quando eu executar o programa. Aqui o programa me manda uma mensagem de que o arquivo foi criado com sucesso e pede para eu pressionar uma tecla para continuar. Pressionei a tecla, vamos lá no nosso diretório e olhem só aqui, ó, teste.txt criado, porque eu utilizei o modo W para criar. Por exemplo, se eu quisesse agora fazer aqui teste 1 e executar o arquivo, executar o programa, vejam só que ele também me dá uma mensagem de que o arquivo foi criado com sucesso. E aí eu vim aqui no meu diretório e eu tenho teste 1 também, ok? Agora vamos supor aqui, ó, vou abrir o meu arquivo de teste e vou escrever alguma coisa nele. ABCD. Vou salvar, ok? Está escrito ABCD. Vejam só, vou abrir de novo, certo? Vejam o que acontece com o modo W quando eu crio de novo o teste.txt. Executar, compilar e executar. Ele manda uma mensagem de arquivo criado com sucesso. E se eu for abrir o meu arquivo, o ABCD que eu tinha colocado aqui sumiu, porque o W sobrescreve. Tudo bem? Então, é isso, pessoal, para esse primeiro programa aqui. Vamos deixar apenas o teste aqui, fechar aqui, e vamos aqui ao nosso próximo programa. Vamos aprender agora a manipular os nossos arquivos. Para, no caso agora, escrever nos arquivos, nós temos quatro funções. O fputc, que imprime apenas um caractere no arquivo. O fputs, que imprime uma string diretamente, sem formatação nenhuma, ele só joga a string lá no arquivo. O fprintf, onde nós podemos colocar uma string formatada no arquivo. E o fwrite, que grava dados binários em um arquivo. A gente não vai se preocupar com fwrite por enquanto, tá? E binário não é esse conceito que vocês devem estar imaginando aqui, tá? É outra coisa, que depois a gente vai ver com calma. Para ler agora os arquivos, também temos quatro funções. O fgetc, que recebe apenas um caractere. O fgets, que lê uma linha inteira, geralmente lê uma linha inteira do arquivo, né? O fscanf, que recebe uma string formatada do arquivo. E o fread, que lê dados binários de um arquivo. Também não se preocupem com isso agora. E também lembrem-se que binário não é isso que vocês devem estar pensando. Vamos lá para as outras funções. feof detecta se o final do arquivo já foi atingido. Tá? Então, com essa função, a gente consegue saber se estamos no final do arquivo. ferror verifica se a última operação de leitura ou escrita foi executada com sucesso. Tá? Quero saber se deu certo aquilo ali que eu fiz, a manipulação que eu fiz no arquivo. Verifico com o ferror. fseek movimenta o indicador de posição, o ponteiro, dentro do arquivo para um local especificado. Então, o que fseek faz? Com fseek, eu consigo fazer mais ou menos isso daqui. Ó. Vamos supor que tenha o ABCD escrito. Quando eu abro o arquivo, estão vendo o cursor aqui piscando do lado? Ele está aqui, assim que eu abro um arquivo. O fseek nos ajuda a manipular aqui, ó, esse cursor ao longo do arquivo, tá? Então a gente consegue ter essa liberdade aqui utilizando o fseek, tá? Mas depois a gente vai ver ele também. Rewind volta para o começo do arquivo. Então de repente eu li lá com o fseek meu arquivo até o final
mas só que eu preciso voltar agora. Então eu utilizo rewind, ok? Remove, remove um arquivo especificado. Eu não quero mais aquele arquivo ali no meu diretório. Utilizo remove e removo ele do meu diretório, ok? Bom, vamos à prática. Int main aqui, variável chamada arc ainda, do tipo file, é um ponteiro. Uma variável do tipo char, que eu chamei de string, que é um vetor de 100 caracteres. Duas variáveis do tipo inteiro, uma que eu chamei de i e outra j. Abro o meu arquivo com o modo W, porque se ele não existir, eu crio, se ele existir, eu sobrescrevo. No caso aqui não terá problema nenhum, nosso arquivo existe, porém nós não temos nenhum conteúdo nele, então não há problema sobrescrever. Se o ponteiro retornar null, houve algum tipo de erro. Eu saio do programa. Se não, o arquivo foi criado com sucesso e eu peço para que o usuário digite uma string. Até aqui não tem novidade. Utilizo o gets e gravo na minha variável, como nós fazíamos antes. Aqui também peço um número, utilizo o scanf e coloco em i. Peço outro número, utilizo o scanf e coloco em j. Agora vem as novidades. Como colocar isso em um arquivo? No caso eu já usei aqui duas funções, três na verdade, para a gente conseguir colocar tudo isso em um arquivo. E para que vocês já conheçam também como se utiliza cada uma delas. Eu utilizei o fputs, que recebe dois parâmetros. O que eu quero gravar, no caso a minha variável string, e onde eu quero gravar. Quero gravar no arquivo que está sendo ali manipulado pelo meu ponteiro, arc, ok? Utilizo o fputC para colocar uma quebra de linha, /n. Aqui, pessoal, tem que usar aspas simples para colocar essa quebra de linha. Se eu fosse gravar uma string normal, eu utilizaria aspas duplas sem problema nenhum. E aí aqui eu coloco também mais uma quebra de linha. Aqui eu utilizo o fprintf para fazer uma inserção formatada no meu arquivo. Então eu quero aqui que no meu arquivo seja colocado o seguinte: esse %d aqui vai ser substituído por uma variável, tem um espaço em branco, o x, outro espaço em branco, este outro %d que vai ser substituído por uma variável, um outro espaço em branco, um sinal de igual, outro espaço em branco e mais um %d, que vai ser substituído também por uma variável, por algum cálculo. O que eu quero colocar aqui? Eu quero que o primeiro número que o usuário digitou seja exibido como se ele fosse o resultado da multiplicação do segundo número que o usuário digitou. E aqui eu faço o cálculo. Então, o primeiro %d é substituído por i, o segundo %d é substituído por j, e o terceiro %d é substituído pela multiplicação dos dois, i vezes j. Então, o produto vai aparecer aqui, tá? Legal, fiz uma inserção formatada. Ó. Já aprendemos aqui 3 comandos de inserção em arquivos, tá? O if error arc verifica se teve algum erro. Então olha aqui a gente já usando mais uma função. Se teve erro, eu envio a mensagem desta forma, com o printf, ou ainda eu posso colocar assim, ó, p-error, tá? Dou um system pause, fclose e exit se acontecer qualquer erro. Se não aconteceu nenhum erro, eu simplesmente fecho o arquivo e digo que foi gravado com sucesso. Encerro meu programa e vamos ver o que vai acontecer. Meu arquivo aqui, ó, está sem nada, está em branco.
Vamos lá compilar e executar o nosso programa e ver o que vai acontecer. Deixa eu trazer a tela para cá. Vou digitar uma string A, B, C, D maiúsculo. Vou apertar o Enter e vou digitar um número. Vamos digitar aqui, por exemplo, 3. Digite outro número. Vamos digitar 5. Arquivo gravado com sucesso. Então, o que é para aparecer no meu arquivo? ABCD, 2 quebras de linha, 3 vezes 5 é igual, e tem que aparecer 15 como resultado. Vamos lá ver. Vamos abrir o arquivo. Vejam só. ABCD, a primeira quebra de linha acontece aqui, a segunda quebra de linha acontece aqui. E aí ele me coloca aqui, ó, 3 vezes 5 e colocou 15. Tranquilamente. Então é mais ou menos assim que a gente vai trabalhar. Claro que de um jeito mais complexo. Isso daqui é o básico apenas para que vocês entendam como funciona. Ok? Bom, por enquanto eu paro por aqui e a gente retoma na nossa próxima videoaula vendo como ler os arquivos que a gente gravou. Tudo bem? Então, espero vocês lá na próxima videoaula. Até mais!